Uma pessoa que me escreveu, disse que não gostaria de ser identificada. Ela me disse assim: padre, minha mãe faleceu. Além da tristeza que é natural do luto, eu me sinto muito angustiada, pois apesar de amá-la muito, nós não tínhamos um bom relacionamento. Não era uma relação normal entre mãe e filha. E minha lembrança não alcança quando e por que isso começou. Ela sempre foi uma pessoa muito fria, distante, nunca conseguimos conversar como mãe e filha, nunca lhe faltei com respeito e nos momentos de doença sempre dei o amparo que ela precisava. Sabe, padre, na realidade era muito difícil para mim dar o que eu não recebia. E nos últimos anos acabei me tornando uma pessoa fria também em relação a ela. Minha angústia é também por não ter conseguido ser uma pessoa melhor nessa situação. Por favor, dê-me uma orientação. Minha filha, sempre que a gente perde uma pessoa, é natural que a gente fique tentando mensurar o que a gente viveu. Isso não é possível, é até injusto com a gente. Toda vez que eu tento, toda vez que eu volto os meus olhos para o passado, eu tenho uma tendência muito natural em atribuir culpas, atribuir responsabilidades, como se isso fosse modificar alguma coisa, né? O fato é que, à medida que nós estamos vivendo, nem sempre nós somos livres o suficiente para modificar as nossas atitudes. Eu falava aqui para vocês no início, né, que muitas vezes eu não sou capaz de modificar uma atitude porque eu não sou suficientemente livre para compreendê-la. E relação de mãe e filha passa muito por isso. Nem sempre mãe é livre no momento que está sendo mãe. E filho também nem sempre é livre no momento que está sendo filho. Pode estar condicionado pelas forças do momento, pelas dificuldades que são próprias daquela hora, ou até mesmo das crises normativas que nós enfrentamos ao longo da nossa vida. E você tem razão, muitas vezes nós não sabemos localizar o porquê da dificuldade com a nossa mãe. Eu preguei um retiro na semana passada e eu falava da experiência que nós fazemos de Deus a partir da experiência que nós fazemos de nós mesmos. E há um momento do retiro em que eu convidei as pessoas que estavam ali comigo a pensarem nos papéis que seus pais exerceram na sua fé. Porque quando eu digo que Deus é Pai, é natural que eu convoque a imagem que eu tenho de Pai. A palavra Pai vai me reportar ao Pai que eu tive na terra. Deus é Pai. Naturalmente eu penso na minha experiência com meu Pai. Tantas vezes eu tenho dificuldade de fazer uma experiência com Deus amoroso porque minha relação com meu Pai não foi boa. Eu preciso me libertar disso. Eu preciso pensar que os condicionamentos do meu mau relacionamento com meu Pai humano não podem ser transferidos. Esse relacionamento ruim não pode ser transferido para a minha relação com Deus. Eu preciso ser livre para pensar que são duas realidades complementares, mas diferentes. Podem até se complementar, mas são questões diferentes. Somente o tempo, à medida em que eu me liberto. Porque eu vejo muita gente não acreditar em Deus porque tiveram dificuldade de acreditar em seus pais. Experiências humanas mal feitas geram seres humanos, muitas vezes, com muita dificuldade de viver a experiência da transcendência. Quando é que começa isso? A gente não sabe, você mesma disse. O fato é que num determinado momento você percebeu que existia uma indisposição entre você e sua mãe. Isso é tão comum, gente, é mais comum do que nós imaginamos. Todos nós, em algum momento da vida, precisamos curar essa relação com os pais. Vamos colocar os papéis nos seus devidos lugares. Porque senão, a gente morre sem ter chegado ao melhor do nosso relacionamento. Porque você pode muito bem chegar à conclusão que a sua mãe não é a pessoa com quem você mais tem afinidade, apesar dela ser a sua mãe.
Não é nenhum pecado você, num determinado momento da sua vida, estabelecer uma relação respeitosa sempre, mas sem a cumplicidade, porque ela não foi possível. E quanto mais você insistia na cumplicidade com a sua mãe, na intimidade com a sua mãe, mais desastrosa ficava aquela relação. De repente, uma certa distância pode até fazer bem, para vocês conviverem melhor no futuro. Eu não estou falando de abandonar a mãe, não. Eu estou falando de estabelecer limites para essa relação, de você não carregar as culpas da necessidade de ser igual a todas as outras filhas. Não é assim que funciona. Eu, na relação com a minha mãe, eu tenho características que são específicas da minha relação com ela, que são diferentes dos meus outros irmãos. A intimidade não é uma regra. A intimidade é uma afinidade que acontece sem que a gente explique. Por que eu posso ter uma afinidade com Julie e não tenho de repente com uma outra pessoa? A gente não consegue explicar a afinidade. Mas quando nós temos isso, essa dificuldade, num papel tão determinante na nossa vida como pai e mãe, é natural que a gente se sinta culpado. Mas não deveria ser assim. A gente deveria encarar isso com mais naturalidade. As questões humanas não deveriam nos assustar tanto quanto nos assustam. Sim, é o meu pai, mas eu tenho dificuldade com ele. Pronto. A partir do momento que a gente tem coragem de dizer isso, a verdade nos ilumina e a gente começa a ter um pouco mais de sensibilidade no trato com a dificuldade. O grande problema é quando nós estamos dentro de um contexto de sacralidade tão estabelecido que a gente não permite dizer que não temos intimidade com o pai, com a mãe, ou até mesmo com o irmão. As relações familiares, elas são sempre carregadas de culpas. E nós não deveríamos agir assim. A partir do momento que a gente reconhece o papel do outro na nossa vida, o porquê dele nos incomodar tanto, o porquê de nós termos dificuldade com ele, e a gente começa a trabalhar isso no nosso dia a dia, as relações vão ficando mais saudáveis. Então, quando o outro vai embora sem a gente ter feito esse dever de casa, é natural que o incômodo seja maior. Porque aí você também já está romantizando, né? O outro já morreu, você não tem como alterar, aí você fica com aquelas perguntas inférteis. Ah, se eu tivesse feito. Ah, se eu tivesse falado. Ah, se eu tivesse modificado. Não fez, não falou, não modificou. Então não altera nada. A gente tende a agir enquanto a gente pode agir. A gente tem que resolver enquanto as pessoas estão vivas. Enquanto a gente pode olhar nos olhos e dizer com muito amor: mãe, a senhora é minha mãe, mas nós temos mais dificuldades que facilidades. Então nós não vamos nos exigir uma intimidade que não nos é possível. Nós vamos lidar com respeito, nós vamos nos ajudar naquilo que a gente precisar, mas nós não vamos invadir a vida uma da outra. Porque nós já descobrimos que essa intimidade não dá certo para nós. E não vou me sentir culpado por isso. Não quero que a senhora se sinta culpada por isso. Minha gente, nós, quando tomamos a coragem de colocar os pingos nos is, as relações ficam mais saudáveis. A gente se liberta da culpa, aí de repente você percebe que está sendo mais fácil lidar com ela. Você se desobrigou, ela também. A gente aprendeu a dizer não, a gente aprendeu a dizer sim. A gente começou a se cultivar com mais leveza. Agora, quando a gente espera o sepulcro se estabelecer para a gente tomar consciência disso, será sempre mais difícil. É por isso que a gente precisa ficar muito atento ao papel que o outro ocupa na nossa vida. Lá no retiro nós fazemos esse dever de casa. O tanto que de mim foi determinado pelo outro e que hoje eu rejeito. Eu, à medida que eu fui amadurecendo, eu fui vendo as influências da minha mãe sobre mim, do meu pai sobre mim, e quis ficar só com o que de fato valeu a pena.
o que foi fruto do pecado deles, e quando eu falo pecado, eu não estou com essa conotação religiosa não, viu? Os erros humanos, porque também erraram com eles. Erraram com meu pai, erraram na educação da minha mãe. Depois ela também, por não ter tido condições de corrigir os erros dessa formação que deram a ela, continuou errando conosco. E se eu tivesse filhos sem consciência, que hoje eu tenho, talvez eu erraria da mesma maneira com eles. Porque consciente eu já tenho o risco de errar. Eu sei que lá no retiro, muitas mulheres determinaram, meu Deus do céu, como eu reproduzo na vida das minhas filhas aquilo que eu repudiei tanto da minha mãe em mim. É impressionante, minha gente, como muitas vezes o nosso agir não é consciente. A gente não colocou sob a luz. É impressionante como nós agimos repetindo, sabe, numa eterna repetição. Então minha mãe foi cruel comigo, eu estou sendo cruel com as minhas filhas. Ou então o efeito contrário disso, né? A minha mãe foi muito cruel comigo e eu não tenho condições de dar uma ordem à minha filha porque eu tenho medo de ser cruel com ela. Aí você fica no oposto também, que é não ter autoridade, que é não agir na hora que você precisa agir. Porque o meio termo será sempre o caminho mais inteligente. Por isso que é o mais difícil. Porque tudo que é mais inteligente é mais difícil. Requer de nós muito mais do que um simplismo, uma reprodução. Então, para eu não reproduzir com os meus filhos os erros que reproduziram comigo, eu preciso estar muito consciente. Eu preciso me investigar. Eu preciso saber quem eu sou. Eu não posso ser estranho a mim, para que o sepulcro não venha selar a nossa ignorância. Mas agora, você, minha filha, o que você precisa é sepultar a sua mãe e sepultar também a sua culpa. Você não tem que se sentir culpada por aquilo que vocês não conseguiram viver. Mas você pode tomar isso para a sua vida como um ensinamento. Não permita que o mesmo aconteça nos outros relacionamentos. Pontue, coloque as pessoas no lugar. A gente precisa fazer isso até com os amigos, minha gente. Quantas vezes nós somos vítimas de exigências cruéis de pessoas que não têm o menor respeito por nós e que nos exige aquilo que não é de direito delas exigirem. Se você aceita as exigências, o outro não vai parar de exigir nunca. O outro se sentirá no desejo de invadir a sua vida porque você um dia não estabeleceu o limite. Em todas as relações nós precisamos pontuar, precisamos colocar o papel do outro na nossa vida. Em tudo na vida, em tudo a gente precisa pontuar, a gente precisa estabelecer limites.